Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver vendo essa gravação. Meu nome é Victor Alves e eu vou introduzir aqui o nosso trabalho sobre entrevista em profundidade da disciplina Métodos Qualitativos 2. Eu faço parte do grupo junto com Heleno Lima, Larissa Figueiredo, Leonardo Nunes e Marcos Ramalho, e nós vamos falar um pouco mais sobre esse método que é tão importante para os métodos qualitativos. Para começar a falar da entrevista em profundidade, eu trago aqui uma importante contribuição da Oliveira Martins e Vasconcelos em seu artigo Entrevistas em Profundidade na Pesquisa Qualitativa em Administração, Pistas Teóricas e Metodológicas, onde elas trazem alguns apontamentos teóricos e metodológicos sobre o uso das entrevistas em profundidade na pesquisa qualitativa, em especial na administração. Elas perceberam, e elas apontam no artigo delas, que a entrevista em profundidade ela tem substituído a observação como o principal método de coleta de dados em pesquisa qualitativa devido à sua maior flexibilidade, e por isso tem ganhado interesses nos últimos anos. Especialmente a administração, ela tem sido preferida em detrimento aí do método quantitativo, dado a incapacidade que o método quantitativo tem de explicar a complexidade das organizações através de números e estatísticas, citando Matos 2010. E por fim, entre os principais argumentos que elas trazem da escolha e da maior utilização das entrevistas em profundidade, elas destacam a exploração dos pontos de vista dos atores sociais que são fundamentais para conseguir compreender essa realidade social complexa. Bom, dito isso, a gente vai aqui no nosso trabalho apresentar especialmente um método muito conhecido de entrevista em profundidade, que é o método McCracken, que é uma das metodologias mais conhecidas, como eu falei. O autor ele apresenta em seu texto uma metodologia para a condução de entrevista em profundidade que pode ser dividida em dois eixos que formam 4 quadrantes, por isso é chamado de 4 etapas da entrevista. O eixo leste-oeste separa 2 domínios, que são os dados analíticos e os dados culturais. O eixo norte-sul separa outros 2 domínios, que são processos de revisão e processos de descoberta. Juntos, esses eixos eles dividem o círculo de pesquisa qualitativa nos 4 quadrantes destacados aqui, cada um representando uma etapa separada e sucessiva no processo de pesquisa, e são elas: revisão das categorias analíticas e desenvolvimento da entrevista, a revisão das categorias culturais e desenvolvimento da entrevista, o procedimento para entrevista e descoberta de novas categorias culturais e a análise da entrevista e descoberta de categorias analíticas. E é justamente sobre essas 4 etapas que nós vamos falar, e os meus colegas vão falar a seguir nessa apresentação. Bem, dando continuidade à apresentação, eu vou falar da primeira etapa, que é a revisão das categorias analíticas e desenho da entrevista, mais especificamente, revisão da literatura. Isso acontece a partir da revisão da literatura. O primeiro passo para o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa usando entrevista em profundidade, segundo McCracken, é a revisão da literatura sobre o tema abordado. Essa etapa é importante, pois a partir dela o pesquisador poderá descobrir categorias exploradas previamente na literatura. Portanto, é importante que o pesquisador não feche sua pesquisa em torno de si mesma e esteja aberto às contribuições presentes em trabalhos anteriores. A partir de um conhecimento da literatura surgem algumas vantagens ou desvantagens, como a capacidade de identificar padrões dentro de seus dados, que já foram abordados por outros pesquisadores, criando assim uma capacidade de observar dados contraintuitivos. Estar baseado demais na literatura pode acabar criando certos preconceitos que podem prejudicar a pesquisa interpretativista. Isso aí é um ponto negativo, pode ser interpretado como uma desvantagem, mas cabe ao pesquisador ficar atento e manter o distanciamento necessário para que ele consiga identificar padrões que também não foram ainda listados na literatura. A literatura é uma poderosa ferramenta na construção do questionário da entrevista. A partir dela é possível identificar os fatores determinantes para o direcionamento da entrevista e organização das categorias, além das relações que podem ser investigadas na entrevista. Concluindo,
O pesquisador não deve olhar para a literatura como fonte absoluta, e sim como um meio para ajudar a estruturar o trabalho e obter os dados que possam ser usados de forma satisfatória na etapa de análise de resultados, que será abordada mais à frente no trabalho. Dando prosseguimento ao trabalho da disciplina Métodos Qualitativos 2, cujo assunto é a entrevista em profundidade, eu vou passar agora a falar um pouco sobre a revisão das categorias culturais, que é uma das etapas da entrevista em profundidade. O objetivo dessa etapa, segundo McCrann, é muito importante na pesquisa, pois dá ao investigador uma apreciação mais detalhada e sistemática de sua experiência pessoal com o tema de interesse. Segundo o mesmo autor, há 3 propósitos para a revisão cultural das categorias, cuja primeira é preparar-se para a construção do questionário, que vai dar uma diretriz e vai conduzir os trabalhos durante a entrevista. O segundo objetivo dessa etapa é o planejamento para o vasculhamento que ocorrerá durante a análise de dados, onde será possível perceber algumas informações que possivelmente passaram despercebidas durante a condução dos trabalhos. Nessa etapa, o investigador ele escuta a si mesmo para ouvir o respondente. O terceiro propósito dessa estratégia é estabelecer a distância do pesquisador em relação ao entrevistado. Esse distanciamento permite uma atitude mais crítica e afastada em relação ao que foi trazido durante a conversa, durante a pesquisa. Permite trazer uma maior claridade sobre os dados que foram fornecidos pelo entrevistado. Por fim, McCracken ele nos traz que são necessários 2 processos, a familiarização e a desfamiliarização, onde, sem o primeiro, as habilidades de escuta do investigador são empobrecidas, elas são enfraquecidas, pois não há uma intimidade na qual o entrevistado ele se sinta à vontade para fornecer de forma voluntária algumas informações. Num segundo momento, né, o autor traz que também é necessária a desfamiliarização, pois sem ela, segundo o autor, não é possível estabelecer uma distância das suas próprias posições culturais, de seus próprios valores, as suas percepções de vida e a sua própria idiosincrasia. Olá, aqui quem fala é Leonardo. Nós já vimos revisão das categorias analíticas e desenho de entrevistas e os conceitos relacionados à revisão das categorias culturais e desenho da entrevista. Agora nós vamos tratar de outro tema, descoberta das categorias culturais. Para isso eu vou compartilhar a tela para a apresentação dos slides. Nesta fase devem ser elaborados um questionário. Essas perguntas devem ser de natureza biográfica, permeada, porém, de alguns métodos. O artigo traz as perguntas de grande tour, nas quais o objetivo é de alavancar a entrevista, sem definir os temas, portanto, deixando à vontade o entrevistado. Posteriormente, podem ser utilizados também os prompts flutuantes, em que são exploradas as falas do cotidiano, em que são feitas leituras corporais e perguntas ganchos, como, por exemplo, se ele disser que algo é horrível, o entrevistador pode questionar horrível, de forma que o entrevistado aprofunde mais esse tema. Os prompts planejados, utilizado quando se tem em mente explorar fenômenos que normalmente não são falados ou observados. É importante que o investigador determine como o entrevistado identifica cada um dos aspectos de um determinado tema. Veja só, o entrevistador pode solicitar que o entrevistado se lembre de fatos excepcionais, nas quais o tópico de pesquisa esteja envolvido. Nesse caso, o entrevistado deverá ser provocado a comentar uma foto, vídeo ou outro estímulo. Se o que investigado trata-se de uma atividade ou evento, o entrevistador deverá determinar como ele identifica cada um desses aspectos. Essas são técnicas do alerta planejado.
O uso da pesquisa exploratória satisfaz a curiosidade de levantar dados e informações que normalmente não são abordados. Portanto, entrevistas longas não são ocorrências raras na entrevista em profundidade. 2, 3, 4, 6 horas. O importante é que o entrevistado forneça o maior conteúdo possível de temas e categorias que serão posteriormente estudados. O questionário final consistirá em um conjunto de perguntas biográficas seguidas por uma série de áreas de perguntas. Cada uma delas será um conjunto de perguntas de grande turnê com prompts flutuantes prontos. Também consistirá em perguntas planejadas na forma de perguntas de contraste, categoria, incidente especial e conduta automática. Com este questionário em mãos, o pesquisador possui um roteiro de viagem aproximado para negociar a entrevista. Muito obrigado e seguimos adiante. O quarto e último passo é a análise de entrevista e descoberta de categorias analíticas, que consiste em transcrever detalhadamente os dados obtidos na entrevista e analisá-los. O objetivo dessa análise é determinar categorias, relacionamentos e suposições que expressem a visão do entrevistado em relação ao mundo em geral e ao tema abordado em particular. Nessa etapa, o pesquisador possui 3 perspectivas: a perspectiva que a literatura lhe apresenta, a perspectiva pessoal, devido às suas próprias experiências, e a perspectiva do que aconteceu durante a entrevista. Com isso, ele precisa estar preparado para se guiar por esse material, mas também, caso necessário, ignorá-lo, para enxergar o que nenhum deles prevê. Por isso, nós podemos dizer que essa etapa é muito importante para a pesquisa e ela requer tempo para que ela possa ser realizada, analisada adequadamente. O pesquisador precisa estar preparado para compreender e reconstruir sistematicamente uma visão do mundo que não está ligada à sua própria visão ou apresentada pela literatura. Assim, todos os poderes de descoberta relacionados à entrevista serão plenamente explorados. É isso, pessoal. Obrigada. Espero que esse vídeo tenha ajudado a compreender melhor os conceitos da disciplina.